Kelly, sou a professora de vocês da disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental do curso Técnico em Qualidade. Bom, a aula de hoje é a aula 2, onde a gente vai falar sobre uma introdução sobre um sistema de gestão, que é justamente a responsabilidade social e ambiental que uma empresa deve ter, ou que um município deve ter, ou que as pessoas devem ter em relação ao meio ambiente, tá? Buscando uma recapitalização da primeira aula que a gente falou sobre os problemas ambientais. Então, o que seria o sistema de gestão ambiental? Ele é um conjunto de medidas e procedimentos bem definidos e adequadamente aplicados que visam a reduzir e controlar os impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente. Então, vocês lembram que na aula passada, na aula 1, a gente falou justamente dos impactos que o homem causa ao meio ambiente? Efeito estufa, destruição das camadas de ozônio, chuva ácida, eutrofização, assoreamento. Então, esses impactos que o homem causa ao meio ambiente, cada um deles tem as causas e tem as suas consequências. Então, a gestão ambiental, ela é justamente o quê? Ela é um conjunto de medidas e procedimentos que vai justamente controlar esses impactos que o homem causa ao meio ambiente, seja através de uma empresa ou seja através de um município. Então, ela cobre desde a fase de concepção até a geração de resíduos. Ou seja, tem que se fazer um diagnóstico de todos os problemas ambientais que o homem vem causando, as suas causas, desde a concepção até a geração dos seus resíduos e o que faz com esses resíduos e o impacto que venha a causar. Então, o fundamental de uma gestão ambiental é promover a responsabilidade social e ambiental. E para se promover essa responsabilidade social e ambiental, a primeira coisa que tem que se fazer é o quê? É o diagnóstico dos problemas ambientais. Então, por isso é que tem que saber, entender os problemas ambientais que existem no mundo e quais as causas e as consequências que esses problemas vão causar, quais os impactos que o homem está causando com esses problemas ambientais. Então, é fundamental que você identifique os aspectos e os impactos ambientais. Então, os aspectos ambientais seriam o quê? Seriam os elementos das atividades, produtos e serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente. Ou seja, são os produtos que vão causar alguma coisa. E o impacto é a mudança que vai ter no meio ambiente, que pode ser negativa ou positiva, adversa ou benéfica. Resumindo, o que eu estou querendo dizer? O aspecto é a causa e o impacto é a consequência. Então, por exemplo, as descargas de gases é um aspecto, é a causa. Qual é a consequência? É o impacto, que é a poluição do ar. A descarga de afluente, a descarga de esgoto é o aspecto, é a causa. A consequência é o impacto. Qual é o impacto que eu vou causar eu descarregando o esgoto? Contaminação ou poluição da água. E assim sucessivamente. A disposição de resíduos, que vai causar a contaminação da água, como eu falei na primeira aula, quando eu disposto o lixo inadequadamente, vai causar contaminação do ar, através da queima, vai causar contaminação da água e contaminação do solo, através do chorume que leva. Então, é por isso que tem que fazer uma recapitalizaçãozinha da aula 1, dos problemas ambientais, para poder entender a aula 2. Né? Então, primeira coisa que tem que saber é a diferença de aspecto para impacto. Então, o aspecto é a causa, eu vou dispor o resíduo, o lixo inadequadamente. Quais são as minhas consequências? Quais os impactos que eu vou causar? Aí sim, eu vou causar poluição do ar, eu queimando esse lixo, poluição do solo e poluição da água, através da geração do chorume, eu dispondo esse resíduo inadequadamente, tá? Então, depois que eu identifico o aspecto, o impacto, que é a causa e a consequência do problema, aí sim eu vou ter o conhecimento das minhas atividades que vão causar impacto. Eu vou ter uma visão melhor sobre os resíduos que eu gero, eu vou ter uma determinação da significância desse impacto, até onde esse impacto vai, por exemplo, o efeito estufa, até onde ele vai? Ele vai causar um aquecimento no planeta todo. A chuva ácida, até onde esse impacto vai? A chuva ácida vai chover só num determinado local, não é no planeta todo, então é diferente a significância do impacto. Eu tenho que obedecer a legislação, os requisitos legais, para aí sim eu ter um controle. Então, eu só posso ter um controle se eu fizer primeiro um diagnóstico dos problemas. Então, depois que eu faço o diagnóstico desses problemas, é que eu vou determinar o controle, que eu vou estabelecer os meus objetivos e as minhas metas para eu resolver esses problemas. Isso é uma gestão ambiental.
Isso é um sistema de gestão ambiental. Isso é uma responsabilidade social e ambiental que uma empresa deve ter e que um município deve ter. É diagnosticar os problemas ambientais para resolver esses problemas. E uma das coisas fundamentais que tem que ter é a elaboração de um plano de emergência. É estar preparado para alguma situação, alguma emergência que for acontecer. Como, por exemplo, aquela barragem que rompeu, né? A barragem de Mariana que foi rompida. Não tinha um plano de emergência. Então, contaminou uma grande parte do rio, muitas pessoas ficaram sem a renda, as pessoas que vivem da pesca, e teve uma série de prejuízos. Por quê? Porque eles não tinham um plano de emergência, então é importante que se tenha. Então, em virtude disso, de você conhecer primeiro esses impactos, os aspectos e os impactos, e se programar, se planejar, é que se criou a ISO, né? A siglazinha ISO. ISO. A ISO, o que ele é? Ela é uma organização não governamental onde se cria normas. Então, cada país tem o seu representante, onde eles têm reuniões para se padronizar as coisas. Certo? Essa organização, a sede dela foi em Genebra, na Suíça, onde eles começaram a criar normas e padrões para tudo. Então, por exemplo, uma tomada é para ela ser igual no mundo todo, justamente para ter um padrão, certo? Um carregador de celular é para ele ser igual para todos os celulares. Então, um hotel de 5 estrelas, o mesmo hotel de 5 estrelas aqui no Brasil, ele tem a mesma qualidade de um hotel de 5 estrelas em outro país. Então, se cria padrões, se cria normas, que é para facilitar o planejamento. Então, ISO significa isonomia, que é para promover normas que possam ser utilizadas igualmente por todos os países do mundo. Tá? No Brasil, quem representa a gente é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É ela que vai lá para as reuniões e eles padronizam as coisas e ela traz as informações para cá. Então, como eu disse, um hotel de 5 estrelas, ela traz as informações e diz, um hotel de 5 estrelas tem que ser de determinado jeito. Aí o Brasil nos Estados Unidos todos os países vão ser a mesma coisa, esse hotel de 5 estrelas. Então, é para isso que servem esses padrões e servem essas normas. No nosso caso, puxando para a nossa área ambiental, nós temos também padrões através da ISO 9000 e da ISO 14000. A ISO 9000, ela trata da gestão de qualidade, que é o quê? Um produto de qualidade. E a ISO 14000, ela trata da gestão do ambiente, que é prestar um serviço que não agrida o meio ambiente. Então, quais seriam as diferenças dessas duas ISOs? Então, a ISO 9000, que trata da qualidade do produto, ele diz que aquele produto tem qualidade, mas ele não se importa em como fez aquele produto. Então, por exemplo, uma cadeira de madeira. Ele diz que aquela cadeira, o produto é de qualidade, que o produto é bom, mas eles desmataram 10 árvores para fazer aquela cadeira. Então, eles não se preocuparam em como fazer. Já a ISO 14000, não. Ela se preocupa. Então, a ISO 9000 é só em relação à satisfação do cliente, desenvolvimento de tecnologias em relação ao produto. Aí foi por isso que surgiu a ISO 14000, porque ela começa a se preocupar com o meio ambiente. Então, o exemplo da cadeira lá, enquanto a ISO 9000 diz que a cadeira tem qualidade, que aquele produto não vai se acabar nunca, mas foi desmatar 10 árvores para fazer aquilo ali, já a ISO 14000 ela diz que o produto tem qualidade, que aquela cadeira não vai se acabar nunca, e que só foi desmatado 5 árvores para fazer aquela cadeira. Então, ele já se preocupa em como fazer, ele já se preocupa com o meio ambiente. Então, a ISO 14000, ela é a ISO 9000 melhorada. Então, as empresas antigamente implantavam a ISO 9000 e agora já estão implantando a ISO 14000, que é a qualidade do produto com a qualidade no meio ambiente. Serve para reduzir desperdícios, a quantidade de matéria-prima que usa, como eu falei. Antes se fabricava cadeira com 10 árvores desmatadas, agora já se fabrica com 5 árvores desmatadas. Reduz o consumo de água, de energia. Então, quem implanta a ISO 14000 tem todos esses benefícios. Minimiza os impactos que vai causar ao meio ambiente. É a ideia central de usar menos e produzir mais e com melhor qualidade. Então, a ISO 14000, que trata da gestão ambiental, que trata da responsabilidade
social e ambiental, ela diz que o produto é de qualidade, ela inclui a ISO 9000 e diz que prestou, que usou, que não prejudicou o meio ambiente, que o serviço também é de qualidade. Então, para se implantar uma ISO 14000, que é implantar uma gestão ambiental, que é justamente para se ter uma responsabilidade socioambiental, existem 4 etapas, que é o ciclo PDCA. O P é de planejar. O que é a parte de planejar? É onde eu faço o diagnóstico dos problemas ambientais que eu vou encontrar. O D, eu vou desenvolver, eu vou executar. Depois que eu faço o diagnóstico dos problemas ambientais, aí eu vou resolver esses problemas, então eu vou executar. O C é para eu checar, para eu verificar se o que eu resolvi deu certo ou não. Se não deu certo, aí eu vou para o A, que é o agir, que é o resolver de outra maneira. Então, por isso é que é um ciclo. Ele é sempre fechado, porque eu vou estar sempre planejando, fazendo diagnóstico dos problemas ambientais, aí vou estar executando, resolvendo esses problemas, vou verificar, vou monitorar se deu certo ou não a minha execução. Se não deu certo, eu vou lá e vou agir novamente e tentar resolver esse problema de novo. Então, é um ciclo, certo? Para eu atingir as minhas metas. Quais são os benefícios que causa se eu fizer esse ciclo? Então, eu vou dar um exemplo aí, um estudo de caso do gerenciamento de resíduo da Ambev. Então, a Ambev é uma empresa de bebidas, onde ela fabrica refrigerantes e cervejas. Então, a Ambev, ela gerava em torno de 40 mil toneladas por ano de um resíduo, que é o bagaço do malte. E ela tinha que dispor esse resíduo num lugar específico, onde ela gastava R$200 por tonelada. Então, se ela gasta R$200 por tonelada e se gera 40 mil toneladas, então ela gasta muito para poder dispor esse resíduo que ela gera, esse bagaço do malte. Aí onde entra a gestão ambiental, aí onde entra a responsabilidade social e ambiental. Então, eles fizeram um diagnóstico dos resíduos que eles geravam e foram dar a solução, foram executar. Fizeram o quê? O reaproveitamento desse resíduo que eles geram. Eles começaram a vender para ração animal. Então, o bagaço do malte ele é utilizado como excelente dieta para o gado. Então, a Ambev ela produziu o suficiente para alimentar 720 mil cabeças de gado por ano. Então, se ela gerava 40 mil toneladas de bagaço do malte por ano e gastava R$200 por tonelada, a partir do momento que ela começou a reaproveitar, ela começou a vender para uma fábrica de ração, então ela economizou 8 mil toneladas por ano de resíduo. Teve uma economia aí de R$6.400. Certo? Então, é para isso que serve a implantar uma gestão ambiental. Por isso que eu tenho que fazer aquele ciclo, de eu fazer um diagnóstico dos meus problemas. Eles diagnosticaram que estava gerando muito resíduo. Aí eu vou lá e executar, vou resolver o meu problema, vou reaproveitar esse resíduo. Aí, se deu certo, ótimo. Se não, aí eu tenho que fazer um monitoramento e tentar resolver de outra forma. Que aí é o famoso ciclo PDCA, que é para eu poder implantar a minha gestão. Eu planejo, eu realizo, eu verifico se deu certo, se não, eu ajo para resolver novamente. Tá? Então, a aula de hoje é essa, onde eu passei até uma atividade para vocês, justamente para vocês diagnosticarem os problemas ambientais que vocês aprenderem em sala de aula, para ir em sala de aula a gente discutir, né, como resolver esses problemas, que seria implantar a gestão ambiental, ou num município ou numa empresa. Isso seria a responsabilidade social e ambiental. Obrigada.